Todo mundo sabe que as emoções existem e que elas afetam a gente de alguma forma, e às vezes bagunçam tudo na nossa vida. Mas você já parou para pensar o que são emoções e como elas funcionam? Emoções são uma resposta automática do nosso organismo frente a alguma situação que a gente passa ou até mesmo algum pensamento que a gente tem. E elas têm o poder de interromper ou até mesmo modificar a forma como a gente encara uma situação. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina assim, você está numa discussão acalorada com uma pessoa e apesar dessa discussão estar sendo muito divertida, vocês estão conseguindo chegar a entendimentos e acordos mútuos. Mas durante a discussão, de repente você fala alguma coisa que não devia ter dito. Mas você percebe na hora e já tenta contornar a situação. Mas já é tarde demais. Aparentemente, nada mais do que você fala para aquela pessoa adianta alguma coisa. A discussão simplesmente desandou. E agora? O que eu faço? Pois é, as emoções elas têm o poder de alterar a forma como a gente vê o mundo e o nosso comportamento. Essa pessoa provavelmente está envolvida numa forte emoção nesse momento. E o melhor a se fazer é encerrar a discussão agora, esperar que as coisas se acalmem e depois tentar conversar novamente com ela. Tá, mas por quê? Por que as emoções fazem isso com a gente? O mundo não seria um lugar muito melhor se elas não existissem? Calma, que eu vou te explicar. Se as emoções não existissem, provavelmente a gente não existiria também. Emoções são um mecanismo de sobrevivência desenvolvido por todas as espécies animais para garantir a sobrevivência delas e a perpetuação, a evolução delas. Eu vou te dar mais um exemplo. Agora imagina assim, você está andando na rua de noite e está tudo indo muito bem. Você não vê a hora de chegar em casa. Quando de repente você vê um movimento estranho, você não sabe bem de onde, e um vulto cruza o seu caminho. E você automaticamente pula para trás e entra em guarda. Quando você observa bem aquele vulto, era só uma cobra. Pensei que fosse um vendedor ambulante. Brincadeiras à parte, veja como o seu corpo se movimentou automaticamente, como você reagiu automaticamente, sem nem saber o que era aquilo se movendo em sua direção. Imagina como seria difícil para a gente sobreviver se não houvessem emoções como essas. Porque pensa assim, você vê uma cobra se movendo perto de você e você em velocidade alta e você pensa, é um animal, acho que eu conheço. Ah, sim, é uma cobra. Cobras são perigosas, verdade, eu preciso me mover, então eu vou pular. Você teria sido picado por 68 cobras. Então, é por isso que as emoções são importantes. Ou pense assim, nos relacionamentos, como seria difícil a gente se relacionar com as outras pessoas, romanticamente principalmente, se não houvessem emoções. Você olharia para uma mulher ou para um homem e você, bom, como é que era os movimentos e a linguagem corporal que uma pessoa tem que fazer para que eu possa saber que ele está interessado em mim? Ah, sim, lembrei, eram esses. Será que é? Não sei, porque esse aqui está um pouco inclinado para a direita. Lá naquele livro que eu li dizia 90 graus, mas eu acho que está em 85. Não sei dizer se ele está me querendo ou não. A verdade é que a gente se relaciona com as pessoas e só sente. É muito mais fácil assim, né? Ou seja, as emoções, diferentemente do que a gente costuma pensar, elas não são um bug no nosso sistema, e sim um aprimoramento dele. Elas são um System 2.0. E por trás de cada comportamento sempre existe uma emoção. São elas que fazem a gente se mover e são elas que fazem com que a gente vá atrás das nossas coisas, corra atrás dos nossos sonhos e faça o que tem que fazer. Beleza, Juan, legal. Mas então por que muitas vezes parece que as emoções só pioram as coisas em vez de melhorar e ajudar a gente hoje em dia? Ok, aqui nem sempre existe uma ameaça real à nossa existência. E uma coisa que provavelmente você já sabe, mas geralmente se esquece, é que as nossas emoções são influenciadas pelos nossos pensamentos também. Essa evolução foi uma evolução adaptativa muito importante, que faz com que a gente continue buscando crescer, se desenvolver e evoluir, mesmo sem existirem condições extremas ao nosso redor.
Mesmo assim, as nossas emoções continuam funcionando da mesma maneira. Ou seja, quando você vê aquela cobra da sua amiga vindo na sua direção, a sua reação é a mesma que você teria se ela fosse uma cobra de verdade. Não que ela não seja, mas você entendeu o que eu quis dizer. Não existe uma ameaça real à sua existência. A menos que ela esteja armada. Mas não vamos pensar nisso agora, né? É por isso que é tão importante que a gente saiba como controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos para que eles não acabem controlando a gente e bagunçando tudo na nossa vida. Mas beleza, Juan, então como é que eu faço para controlar as minhas emoções? Vamos lá. A boa notícia é que é muito mais simples do que você imagina. E a má notícia é que dá um pouquinho de trabalho e leva um tempo até isso se tornar um hábito. Eu falei que era simples, né? Não que era fácil. Mas dá pra fazer. A gente vai falar mais sobre hábitos num outro vídeo. Mas eu quero que você saiba que existem muitas estratégias que a gente pode usar para entender e controlar as nossas emoções. Eu separei aqui as que eu considero mais importantes para a gente conseguir fazer isso, certo? Então, sem mais demora, aqui vai a primeira. Estratégia número 1. Mude de ambiente. Sempre quando for possível, numa situação de crise, mude o ambiente que você está para um ambiente diferente, de preferência ao ar livre. Você vai ver que às vezes a gente só precisa tomar um arzinho, né? E a gente já melhora. A questão é que quando a gente está numa situação estressante, nós associamos o lugar à situação e ao evento que a gente está passando. Então, mudar de ambiente e sair daquele lugar vai ajudar muito a gente a ter uma sensação diferente e a encarar aquela situação, às vezes, de uma forma diferente também, certo? Então, mude de ambiente. Estratégia número 2. Respire fundo. É exatamente isso que você ouviu. Por mais incrível que pareça, a primeira reação nossa quando estamos sob uma emoção muito forte é esquecer de como se respira. Porém, o nosso cérebro utiliza 20% de todos os nutrientes do nosso organismo e o oxigênio é o principal deles. Só que quando a gente para de respirar, a gente dificulta a vida do nosso cérebro e tomamos decisões mais impensadas e irracionais, como por exemplo apostar na Mega Sena. Por isso, respire fundo, oxigene o seu cérebro e tente tomar decisões e pensar com mais clareza. Estratégia número 3. Distraia-se. Sabe aquela frase, vai arrumar o que fazer? Pois é, ela não podia estar mais perto da verdade. Quando nos distraímos com alguma coisa que seja diferente das emoções que estamos sentindo naquele momento, como por exemplo alguma tarefa manual, e não ficar rolando o feed do Instagram, do TikTok para baixo, nós direcionamos nosso pensamento para outra área. E, como os pensamentos influenciam nossas emoções e nossos pensamentos não estão voltados para aquelas emoções, as nossas emoções tendem a dar uma relaxada e nós vamos nos sentir um pouquinho melhor. Então, distraia-se. Estratégia número 4. Não tente não sentir. Às vezes, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Então, lembre-se dessa frase. Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Sabe aquela brincadeira, não pense num elefante cor-de-rosa? Pois é, o que acontece? A gente pensa num elefante cor-de-rosa. Mas a gente está falando de emoções, não de pensamentos, né? Pois é, com as emoções é um pouquinho diferente. Quando a gente tenta não pensar num elefante cor-de-rosa, né, falando de emoções, a gente não pensa no elefante cor-de-rosa. A gente pensa em 10 elefantes cor-de-rosa, enfurecidos. Pois é, quando a gente tenta resistir a uma emoção, ela tende a aumentar e piorar com o tempo. Então, deixe a emoção fluir, permita-se sentir e deixe ela passar. Última estratégia. Ressignifique a experiência. Essa é de longe a estratégia mais difícil, mas também a mais recompensadora. Ela consiste em enxergar as coisas que acontecem na sua vida de outra forma e talvez até se sentir bem com aquilo que aconteceu, de certa forma. Ela tem relação com o estoicismo, um conceito muito utilizado ultimamente. Mas calma aí, ressignificar a experiência não significa enxergar algo ruim como bom, ou algo que aconteceu na sua vida como, bom, era para ser assim. Não, isso se chama distorção da realidade. Mas existe um movimento muito parecido com esse que funciona muito bem chamado ressignificação. Ressignificação significa entender aquilo que aconteceu, saber que não tem como voltar atrás, mas que você pode melhorar com aquilo. Entender que aquela situação que você passou te deixou mais forte e que te preparou para uma nova situação. Mais uma vez, ressignificar a experiência não significa que as coisas eram para ser daquele jeito. Não.
Provavelmente as coisas aconteceram por puro azar ou porque você tomou decisões ruins. Lide com isso, aceite isso e melhore com isso, para que da próxima vez você tome boas decisões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, comente aí, me fala o que você pensa de tudo isso e até a próxima.